E aí? Bora lá então? Bora. Bora! Fala aí! Nós somos a galera do Como Dizia Minha Avó, o podcast que traz mais informação de uma forma totalmente diferenciada. E estamos trazendo para vocês, nossos amados ouvintes, o nosso tão aguardado segundo episódio. E senhoras e senhores, recebam com palmas o agora malhado Pablo Juan. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, aqui quem fala é Pablo Juan, mantendo o clima quente até nas quartas-feiras de cinzas da vida. Bora bater um papo sobre complexidade, meu amigo Textor. Bora! Temos aqui também o cérebro e o rostinho lindo de toda a equipe, Mr. George Clooney. Fala, Cleitão! E aí, galera, tudo beleza? Vou com mais uma conversa produtiva hoje. Bora lá, Cleitão. E aqui quem vos fala é o incomparável e sempre modesto Rodrigo Textor. Galera que tá ouvindo a gente pelo YouTube, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar um like. Isso ajuda muito a gente continuar o nosso trabalho. Para quem quiser curtir um pouco mais da gente, é só acessar nosso Instagram, @como dizia minha avó. Também tem a nossa página no Face. E não esqueçam de assinar Spotify, iTunes, Google Podcast e Overcast. Sempre os nossos episódios saírem, vocês serão avisados. Acessem lá e curtam-nos. E aí, como é que vocês estão? Como é que foi o fim de semana de Dia dos Pais? Tudo tranquilinho, tudo belezinha. Não, aqui foi bem bacana também, curti bastante com a minha filha. Então, para quem não sabe, estamos gravando hoje, domingo, Dia dos Pais, 9 de agosto, 10 da noite, e esse episódio sai na madrugada aí, ou na manhã de segunda-feira. Pois bem, a gente falou no episódio anterior sobre a lista do Fórum Econômico Mundial, e eu gostaria de trazer aqui para vocês o nosso primeiro bate-papo, o nosso primeiro item desta lista, a resolução de problemas complexos. E a definição que o relatório do Fórum nos traz é usar as capacidades desenvolvidas para resolver nossos problemas e mal definidos em ambientes complexos do mundo real. Exatamente, acho que antes da gente comentar sobre problema complexo, é muito importante a gente explicar o que é complexidade e a diferença entre complexo e complicado, porque muitas das pessoas tendem a confundir isso, né? E existe um framework chamado Knebel Sinefin que ele tende a explicar um pouco a diferença entre complexo e complicado. Na verdade, o framework Knebel, criado por David Snowden, era um galês, né, que trabalhou na IBM até 1999, e aí ele resolveu criar esse modelo para ajudar os líderes a compreender melhor esse ambiente organizacional onde eles estão inseridos, né? Então a ideia é que os Knebel sejam um framework aí para auxiliar na tomada de decisão. Nesse framework, o David Snowden ele fala que existe 4 quadrantes, né? É o caótico, o simples, o complicado e o complexo. E no meio desses 4 quadrantes tem um espaço que ele chama de desordem. Então, como que a gente consegue diferenciar? O cenário simples é um cenário extremamente conhecido, tá? Um cenário óbvio, que não tem nenhuma complexidade, nenhuma imprevisibilidade. E você tem o total domínio desse cenário. O cenário complicado é um cenário onde você começa a ter um certo nível de imprevisibilidade, mas ainda assim você consegue ter uma gestão com causa e efeitos separados no tempo e espaço, né? Mais repetível e analisável. E o cenário complexo, ele é um cenário imprevisível. É um cenário que você não pode prever, ou seja, é um cenário onde você tem altíssima imprevisibilidade da onde você vive. Então você não necessariamente, na verdade, você não consegue entender exatamente o que pode acontecer. E é um cenário onde você exige bastante dinamismo, né? E existe um outro cenário que ele chama de cenário caótico, né? Que é um cenário ali onde você tem coisas impossíveis acontecendo, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Fazer um bolo é um cenário extremamente simples, né? É só você pegar uma receita e assim, no geral, se você seguir a receita, o seu bolo vai sair. O que é o cenário complicado, como a construção de um prédio, que é uma coisa muito difícil de se fazer, mas uma vez bem planejada, você pode pegar essa mesma arquitetura e aí o mesmo plano de engenharia de uma empresa de construção e dar para outra, que provavelmente o prédio ele vai sair igual, né? Então vira uma receita de bolo complicado.
esse tipo de cenário. E o cenário complexo é um cenário onde você não tem previsão de nada. Eu costumo comparar com o cenário de software, né? Porque ele é uma coisa muito mutável, você não consegue prever, por mais que você planeje todas as coisas, né? Porque quem pede software é uma pessoa humana, né? E o humano tem pensamentos que mudam com frequência. Então é muito normal você receber uma solicitação de software, desenvolver, e quando vai entregar, mas não era isso que eu queria, né? Obviamente não era o que queria, porque não era uma coisa muito previsível, né? E o cenário caótico eu costumo usar o exemplo de casa pegando fogo, né? Pegou fogo na casa, o que você tem que fazer? Sobreviver. Esse framework, ele dá como opções 4 cenários para você saber aonde você consegue tomar uma decisão. Trazendo para o nosso momento atual de pandemia, hoje estamos aí no dia 166 da quarentena. E segue a contagem. Segue a contagem. Mesmo estando já comprometido. Tamo junto, vamos. E uma coisa que é muito engraçada a gente pensar é que hoje a maioria dos empresários, a maioria dos grandes líderes, eles estão num cenário complexo. Por quê? Porque eles não conseguem prever exatamente quando a quarentena vai acabar de fato, né? Quando a gente vai voltar para nossa vida normal. Mas o fato é que a gente não consegue ter previsão do que vai acontecer. Portanto, algumas empresas muito inteligentes estão trazendo decisões para um cenário mais complicado. Uma delas foi a XP. Ela fez uma decisão muito coerente porque ela viu que quarentena ia ser bastante imprevisível, então o que os líderes lá fizeram? Já declararam, trabalho remoto até o fim do ano. Em vez de eles ficarem tentando lidar com a previsão do cenário imprevisível, ou seja, do cenário complexo, eles levaram a decisão deles para um cenário complicado, onde eles conseguem ter algum domínio. Uma vez que eles escolhem que o trabalho é remoto até o fim do ano, eles já conseguem prever algumas coisas. Vendo que esse anúncio foi bem visto e foi adepto pelos funcionários, eles não caíram a performance, eles foram lá e decidiram que vai ser remoto para sempre. Decidiram migrar a sede deles para São Roque. E aí o que eles fizeram com essa decisão? Eles tomaram um cenário que estava em um cenário de imprevisibilidade e levaram a decisão deles para um cenário complicado, né? Um cenário onde eles têm alguma previsibilidade, né? Eles conseguem ter mais domínio do provável, em vez de ter o domínio de muitas possibilidades. Então, basicamente, a diferença dos cenários complexos para complicado é justamente isso, você ter noção da previsibilidade e não da imprevisibilidade. Então, é bem sensível esses dois cenários. Essa diferenciação que o Pablo fez, ela é muito importante, né, para a gente conseguir identificar qual é o tipo de problema que a gente está passando no momento e a gente conseguir tomar uma ação em cima dele. A gente saber quando é um problema simples, quando é um complexo, quando é um complicado, até quando é um caótico. Lembrando que no final todos conseguem ser resolvidos. Em relação ao problema complexo, a The Balance Carriers, ela criou um modelo em cima desse tipo de problema, dessa situação, para a gente conseguir resolver. E eles pegaram e dividiram isso em 5 etapas. Isso é a análise de causa de problema, criação de alternativa de intervenção para atingir o objetivo final, avaliação de melhorias e soluções, implementação de plano e avaliação de eficácia. Claro que isso não é uma imposição, você só vai conseguir resolver problemas se você dividir e cumprir todas as etapas, mesmo porque elas são bem cumpridas, né, e exigem um pouco mais de aprofundamento. Para a gente conseguir iniciar uma resolução de problema complexo, tem que partir para uma coisa que eles chamam de escuta ativa. Quando você para ouvir as pessoas com uma experiência naquela situação, que já passaram algo parecido, para você conseguir trabalhar e conseguir absorver informações para ter uma luz no fim do túnel. E aí, quando você começa a ouvir as pessoas, quando você começa a compartilhar o seu problema com outras pessoas, né, a situação complexa com outras pessoas, elas vão te dando pontos de vista diferentes. E isso que eu estou falando não é só da vida profissional. A gente tem que entender que problemas complexos passamos todos os dias, tanto na parte profissional como na vida pessoal também. E aí vai falar assim, mas na vida pessoal é mais tranquilo, eu não tenho problemas complexos, o pessoal não tinha isso antigamente. Não, todo mundo sempre teve problemas complexos. A diferença é que antes as pessoas conversavam mais sobre os problemas, sobre o cotidiano, e conseguiu resolver de uma outra maneira. Hoje não, a gente tem esse afastamento das pessoas e aí a gente fica preso, morrendo com o problema na mão. Mas se a gente for lá atrás, nos primórdios, né, pegar histórias antigas, né, para ver onde que a gente pode pegar e tirar uma situação que a gente possa entender como que eu posso ouvir para resolver um problema complexo. Então, se a gente for lá na Bíblia, que é um excelente livro de autoajuda, né,
Em Provérbios 18:13 diz que quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Quem disse isso foi Salomão. Então, desde lá de trás, o rei Salomão, antes dele também, a galera já tinha uma escuta ativa, não sendo redundante, né, mas ativa, muito ativa. Eles ouviam muito para conseguir resolver as situações. Cleiton, sobre isso que você estava falando aí, tem um autor que eu li um livro dele agora há pouco tempo, que chama Como Resolver Problemas Complexos, uma forma aberta de falar, escutar e criar novas realidades. E ele fala isso. O livro é do Adam Carrani, ele é um canadense, e ele mostra pra gente que o sucesso na solução dos conflitos depende de as pessoas envolvidas estarem abertas a escutar umas às outras. É bem interessante esse livro, fica aí como dica, tá? É Como Resolver Problemas Complexos, do Adam Carrani. Ah, bacana. E aí um outro ponto que eu falo sempre quando aí tá numa situação mais complexa, numa situação que a gente precisa tomar uma atitude rápida, né? É você conseguir manter a calma, tirar o foco do problema. Você vai falar assim, putz, mas como que eu vou resolver um problema sem estar focado nele? Tipo aí para aquele ditado. A gente sempre tem solução para os problemas dos outros. E a gente sempre vai ter porque a gente está desfocado do problema dos outros. A gente não está vivendo o problema. Então a gente tira o foco dele e consegue achar N soluções. Eu aprendi um tempo atrás um joguinho, né, para resolver problemas. Quando você está preso num problema, como você faz para olhar ele e conseguir tirar o foco, né? O jogo dos 9 pontinhos. Eu até sugiro a gente pegar e colocar um desafio pro pessoal que tá ouvindo a gente aí para mandar as respostas. Boa. Mandar a resposta pra gente depois do... Então ele é simples, você pega uma caneta e marca 3 pontinhos, né, na sequência, depois na linha de baixo você marca mais 3, depois você pega e marca mais 3. E ele começa da seguinte maneira, você do ponto do meio, você pode começar e voltar só uma vez com a caneta, e você tem que ligar os 9 pontos cruzando as linhas uma vez só. Isso aí vai te dar uma certa ideia de como resolver um problema. Parece um negócio simples, mas é um negócio bem... Você vai ter que usar bastante a cabeça ali para conseguir resolver. Claro, se você der uma bugada aí, você vai conseguir achar um monte de resposta para isso. Né? Só que você vai se auto-sabotar, né? Sejamos sinceros uns com os outros. Ô, Luísa, coloca aí no Instagram aí pra gente aí, a nossa administradora do Instagram, por favor. Coloca aí pra nós o desafio do Cleiton aí. Beleza. Uma outra coisa também que a gente tem que fazer, quando eu falei de a gente tirar o foco, é a gente tentar manter a calma naquele nível daquela situação do problema. Independente se você está sendo pressionado ou não, aquela questão de você parar, conseguir dar aquela respirada, né, conseguir colocar a sua cabeça dentro do... A gente parar daquela respirada, conseguir centrar a situação, né? Um exemplo que a gente colocou uma vez, que o Textor trouxe pra gente, foi o exemplo do Poderoso Chefão, quem assistiu o filme lembra, que cada vez que alguém levava uma decisão que era muito complexa para ele ou muito difícil de tomar, ele parava, pegava lá, levantava, colocava um uísque lá no copo, tomava um gole, dava um tempinho, aí quando ele sentava na mesa, ele batia a corda 2 vezes na mesa e ele falava o que ele achava. É a mesma coisa que a gente tem que fazer. Você está com um problema complexo, você está com uma situação complicada para resolver, dá uma respirada, levanta, vai tomar uma água, porque você pode ter certeza, nesse meio do caminho aí, você pode não achar a solução, mas quando você voltar para aquela situação, você já vai estar com uma cabeça mais arejada, né? Na minha opinião, a gente tem que sempre parar, pensar e analisar a situação. E também tem o seguinte, eu vou tomar uma decisão dentro de um problema complexo, só que aí você pode ficar preso no seguinte dilema. Tá, é uma situação complexa, eu vou tomar uma decisão, ela é certa ou não? Né? Não importa se ela é certa ou não. Né? Importa que naquele momento ela era a decisão mais correta que você tinha que tomar. Toda decisão tem uma consequência. E aí, se não era a decisão certa, você pega, analisa, pensa, analisa de novo, reconstrói a sua resolução e vai embora. Vocês ficam meio chateados aí, mas... O Cleiton já até riu aqui, é que vocês não veem, mas a gente faz as gravações aqui, cada um da sua casa, e fica um vídeo. E aí, quando o Cleiton falou isso, ele já até sabe o que eu vou dizer, né? Existe uma musiquinha do Walter Franco que fala, né? Que tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E é isso que Don Corleone faz, né? Ele mantém a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, e aí toma as decisões. Por mais que às vezes por dentro esteja
pegando fogo, né, ele segue botando para fora a sua calmaria, né? E aí eu acredito que tudo na vida, e a gente vive esse momento hoje, é onde entra um conceito chamado lifelong learner, que é o aprendizado contínuo. Hoje você tá numa faculdade, você fazer um MBA, você fazer uma pós, não te dá autoridade para resolver algumas coisas, alguns problemas na sua vida, alguns problemas complexos, tanto no meio corporativo, e eu gosto de falar aqui, todo mundo diz, poxa, mas vocês estão falando de coisas pro meio corporativo, resolução de problemas complexos, eu não vejo como acontecer isso na minha vida, né, na minha vida particular. E muito pelo contrário, eu tenho esse princípio que a nossa família, os nossos amigos, a nossa vida pessoal, ela não deixa de ser uma empresa. Você precisa gerenciar algumas expectativas, você precisa gerenciar um orçamento, você precisa gerenciar comunicação, entendeu? Então, assim, não deixa de ser uma empresa também, a sua vida pessoal. E aí vem esse conceito de lifelong learner, que é esse aprendizado contínuo. Então você precisa estar sempre estudando, sempre aprendendo. E não só aprendendo a parte técnica sua, mas também aprendendo o que o pessoal chama hoje de soft skills, que são as suas habilidades interpessoais, né? E tem uma frase de um escritor futurista norte-americano que eu gosto muito, que é o Alvin Toffler, que ele falava que o analfabeto do século XXI não serão as pessoas que não sabem ler e escrever, mas sim aquelas que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Inclusive tem um livro dele, é muito bacana, que se chama A Terceira Onda. Indico a todos aí a darem uma lida nesse livro, que ele fala sobre essa evolução, e ele já falava isso lá na década de 80, certo? Mas aí, às vezes, a gente para pensar, né, desse aprendizado contínuo que a gente precisa ter. É importante, claro, você ter o poder da escutativa, que nem o Clayton falou. Isso eu acho que é importante, anda não só de mãos dadas com a resolução de problemas críticos, mas isso faz parte da sua relação interpessoal, que é você saber escutar as pessoas. Quem é casado e quem mora com seus pais ou mora com amigos, às vezes você entra em conflitos desnecessários. Você entra em batalhas que não são necessárias, você tá lá para lutar. O Elias fala muito isso, né? Que comunicação não é aquilo que você diz, é o que a pessoa entende. E às vezes tem pessoas que realmente não sabem se expressar. Ela começa com uma ideia e quer contar uma história, né? E às vezes você acaba tomando uma decisão precipitada, sem saber realmente o teor do assunto. Então eu acho que isso é um dos principais pontos, é a arte de ouvir, né? Você sabe, como dizia minha avó, a hora de ouvir é a hora de ficar calado. Isso que você falou é legal, porque às vezes a pessoa ela acha que sabe ouvir e na verdade ela não está absorvendo. Também tem esse problema da pessoa que tá falando não conseguir se expressar bem, mas também tem o outro ponto da pessoa que tá falando, tá ouvindo e não saber escutar bem, né? São dois pontos bem diferentes e que as pessoas têm que trabalhar bastante isso aí. Então, como dizia a minha avó, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, né, Cleitão? É verdade. E também tem aquilo que eu ia falar, desses problemas que a gente acha que não passa fora da vida profissional, que a gente passa na vida pessoal, né? Acha que complexidade, soft skills serve só para a área profissional. Na verdade, na sua vida, você precisa mais disso na sua vida pessoal do que na profissional. Como a gente estava falando dessa questão de tirar o foco do problema para a gente conseguir resolver as coisas, né? A gente tem vários exemplos dentro da história. Por exemplo, Arquimedes. Eureka! Cara, falando sobre Arquimedes, eu acho muito engraçado isso, né? O Arquimedes, ele foi um dos matemáticos mais fantásticos que tiveram na história. E uma das coisas que o Arquimedes criou foi esse momento eureka, né? Então o Arquimedes, ele era conhecido por ser aquele cara bem fanático por contas, né? Tem relatos na história contando que Arquimedes ele ia arrastado pelos seus serviçais para o banho, inclusive, porque ele não queria parar nem para tomar banho, né? Inclusive o Cebolinha, não sei se vocês sabem, mas o Cebolinha foi inspirado no Arquimedes.
Brincadeira, não foi não. Cebolinha? Cebolinha ou Cascão? Cascão. O Cebolinha não foi mesmo. Tá bem por dentro, hein? Bom, enfim. E aí, então só para vocês saberem qual foi a origem do momento Eureka, né? E aí o rei de Siracusa, ele contratou o Ourives para fazer uma coroa de ouro. E aí o que aconteceu? O Ourives foi lá, fez a coroa de ouro bonitona e entregou pro rei. O rei, quando pegou a coroa na mão, ele pensou, essa coroa aqui não parece ser pura de ouro. Ela tá muito leve. Eu preciso fazer uma auditoria para saber se essa coroa é de ouro ou não. Aí ele foi lá e chamou Arquimedes, né? E aí ele chamou Arquimedes, que era um grande matemático da época. E aí ele falou, Arquimedes, conta uma coisa aqui. Eu quero saber se essa coroa ela é pura ou não. Aí o Arquimedes falou, ora, rei, é simples, é só derreter e aí a gente consegue saber, né? Pesar para saber se ela é de ouro ou não. Aí o rei falou, eu não quero derreter a coroa, eu vou perder ela, mas eu quero saber se eu fui enganado ou não. Aí o Arquimedes ficou com esse desafio, ficou com a coroa e tal, e aí ele começou a pensar, e aí ele foi lá, encheu a banheira dele para tomar banho, e aí quando ele entrou na banheira, ele viu que a água saiu para fora. E aí ele teve o famoso momento Eureka. Que aí nesse momento que ele entrou na água e a água saiu para fora, ele pensou, ora, a água ela sai, né, ela conforme o meu peso. E aí o que o Arquimedes fez? Pegou uma quantidade de ouro que era mais ou menos o peso da coroa e jogou na banheira. Quando ele jogou na banheira, ele viu que saía bastante água. E aí ele pegou o mesmo peso da coroa em prata e jogou na água. E aí ele viu que não saía tanta água assim. E aí ele foi lá e jogou a coroa. Quando ele jogou a coroa, ele viu que o tanto de água que a coroa levantou estava mais próximo da prata do que do ouro. E aí ele sacou que a coroa ela não era pura, né? O Ourives tinha enganado o rei. Nesse momento, quando ele jogou a coroa e ele viu que funcionou a tese dele, ele saiu peladão nas ruas da Grécia lá gritando: Eureka! Eureka! Essa foi um cenário de uma resolução de um problema. Aí a pergunta para vocês, esse problema era complexo ou complicado? Olha, eu não sei se ele é complexo ou complicado, nunca parei para pensar nele nesse sentido. O que eu tiro de lição dessa situação é o seguinte, ele só conseguiu resolver essa problemática da coroa na hora que ele tirou o foco totalmente da situação da coroa. Ele viu o problema de fora e conseguiu resolver o problema. Exatamente. Eu particularmente não acho que seja um cenário complexo, acho que seja um cenário complicado, porque era uma coisa que ele tinha alguma previsibilidade de como resolver. O que eu acho mais fantástico sobre esse tema, de fato, para mim, o poder da criatividade na resolução dos problemas, né? Porque o que importa aí, eu não estou falando necessariamente qual é o tipo de problema, se ele é complicado, se ele é complexo, se ele é simples, mas o fato é que a gente ter uma mente criativa, uma mente aberta, né, uma mente que está sempre emanando boas energias e boas fluências, ela é uma mente que ela está sempre aberta para resolver problemas no geral, né? Então esse momento Eureka é muito bacana, porque eu acho que todo mundo em algum momento da vida, em algum cenário da vida, seja ele qual for, já teve ideias que surgiram do nada e resolveram suas vidas. Inclusive, ouvintes, se vocês quiserem, mandem pra gente aí algumas situações que aconteceram com vocês, onde vocês tiveram momentos eurecas aí que resolveram a vida de vocês, né? Eu tenho muitas ideias, muitas resoluções de problemas meus surgem no banheiro, né? Eu acho que o banheiro é um lugar onde eu geralmente estou bastante à vontade para resolver problemas mais complexos. E é importante que a gente consiga trabalhar a nossa mente para que a gente consiga lidar com essa resolução de problemas, né? No geral, que a gente tenha a nossa mente no lugar certo e ela tá sempre bem ativa para lidar com esses problemas no geral. Bom, e aí quando a gente fala de problemas complexos, eu acho que o interessante é como eu faço para resolver um problema complexo, né? Tempo atrás eu conheci uma ferramenta, e acho que todos devem conhecer, que é o Brainstorm. Mas o Brainstorm é uma ferramenta que o quê? Eu tenho um problema central,
E com esse problema central, eu tento buscar soluções para esse problema. Beleza, qual a novidade nisso? Nenhuma. Mas qual foi o que eu realmente conheci? Brainstorm invertido, ou brainstorm reverso, como alguns gostam de chamar aí. Fica a seu critério, né? Seu gosto. E o que o brainstorm invertido ou reverso fala? Eu tenho um problema central. Desse problema central, eu vou tirar vários outros problemas. Só para exemplificar, ficar mais fácil. Imagina que tem e é um exemplo que todo mundo cita aí, de uma gestora de um posto de saúde. Foi tentado por várias vezes nesse posto de saúde mudar o atendimento dentro do posto de saúde. Os pacientes reclamavam demais, certo? Aí ela chegou com essa sugestão e o pessoal disse, não, a gente já tentou de tudo aqui, não conseguimos, e aqui ninguém mais está disposto a tentar isso daí e tal, ninguém quer melhorar mais nada, a gente já tentou várias formas e não deu. Beleza. Ela disse, eu preciso achar uma solução. Como ela não tinha o engajamento das pessoas, o que ela fez? Teve uma reunião com todo mundo e ela começou a indagar as pessoas. E aí, então, ela aproveitou nessa reunião e ela levantou o seguinte problema. Imaginem se vocês, o que vocês não gostam quando vocês vão a um consultório. E aí as pessoas começaram a falar, eu não gosto que o médico se atrase, eu não gosto da recepção não ter uma água, eu não gosto disso. E aí as pessoas começaram a expressar o que elas não gostavam. E o que ela fez? Ela pegou esse problema central, que era o problema dos clientes, das inúmeras reclamações do cliente, e trouxe isso para dentro da equipe, dizendo, beleza, os clientes estão reclamando, mas a gente não vai tentar achar solução. A gente vai tentar ver quais são os problemas que circundam esse problema central e fica mais fácil para a gente enxergar e ir resolvendo esses problemas, do que eu me concentrar em soluções. Então, porque é muito mais simples, às vezes, a gente olhar e dizer o que está errado do que a gente dizer uma forma de corrigir. É muito fácil a gente criticar, às vezes, do que corrigir. E o brainstorm invertido é isso. Eu tenho um problema central e vários outros problemas pequenos que orbitam esse problema central. E aí eu vou resolvendo, vou dando check em cada um e no fim eu resolvi aquele meu problema central. Certo? O brainstorm invertido basicamente é isso. Para a resolução de problemas, sejam eles complexos, simples ou complicados, indiferente, que ele se aplica muito bem. É uma ferramenta muito boa na resolução de problemas. Lembrando bem que isso aí sempre existiu, né? É só um nome diferente que foi colocado, né? A gente sempre teve essa capacidade de ver aquilo que incomoda a gente e mudar. Então, uma coisa que o pessoal pode pegar e falar assim, não, então vamos estudar sobre brainstorming invertido, né? Vamos estudar sobre frameworks, coisa que as pessoas antigamente resolviam, na época dos nossos avós, eles resolviam muita coisa aplicando essas mesmas técnicas, né? A única coisa é que eles não tinham esses nomes rebuscados que tem hoje. Esse negócio de hoje em dia as pessoas não conseguem resolver também os problemas pela terceirização que elas fazem, né? Eu vou lá, eu contrato uma pessoa que em tese ele é especialista em resolver problemas complexos. E aí vem um outro ponto também importante, na minha opinião, com relação à resolução de um problema, é você conseguir observar o que está sendo feito para resolver aquela situação. E aí você contrata uma empresa aí, um expert, alguém que consiga resolver seu problema e você não observa, você não presta atenção no que o cara fez, você simplesmente terceirizou o seu problema para o outro. O outro vem, resolve o problema para você e você não sabe como que isso foi feito. Aí você passa por uma segunda situação complexa e você não sabe você não sabe resolver por quê? Porque você não observou, você não escutou o que o cara falou, você não aprendeu nada com ele, né? E aí a sua verdade se torna o seguinte, não, eu tenho um cara que sabe resolver problemas complexos, onde, na minha opinião, todo mundo tem mesmo tipo de capacidade. É claro, alguns em uns níveis, outros em outros níveis, cada um na sua especialidade, na sua área, mas, no fundo, todo mundo tem capacidade de resolver um problema complexo. Pô, Cleiton, aí você botou o dedo numa ferida minha. Mexeu aí num baú antigo aí, meu.
Que é o quê? Eu passei por essa situação, cara. Um tempo atrás aí vocês sabem, né? Que eu contratei um consultor financeiro. Né? E um consultor financeiro para me ajudar a resolver meus problemas. Ajudou? Pô, ajudou. Aprendi alguma coisa? Aprendi nada. Aí passou-se. Eu só queria fazer um comentário sobre esse consultor financeiro. Teve uma vez que o Textor saiu comigo para almoçar, e aí o almoço a gente foi, enfim, num restaurante português, bacana e tal. E aí o almoço saiu caríssimo, saiu, sei lá, tinha uns R$400 por casal. E o Textor tava junto, ele gastou R$50, que ele só tomou um suco. Eu contratei o consultor financeiro dele no outro dia. Então, e aí o que aconteceu? Bom, algumas coisas você pega, né? Mas eu não aprendi tudo como eu deveria fazer. Por quê? Porque o meu consultor, ele dizia, olha, eu consigo resolver essa situação dessa forma, mas eu preciso que você se empenhe também, estude, leia isso, leia aquilo, entendeu? Busque resolver no futuro por você mesmo. O que eu fiz? Resolvi algumas situações que eu tinha para resolver, demiti o consultor financeiro e de novo eu passei por quase os mesmos problemas, né? Aí você pensa assim, tá, mas e aí você chamou o consultor financeiro de novo? Não. Aí agora eu tô aprendendo a eu me virar sozinho, entendeu? Então eu acho que é isso, você não achar culpados e não achar solucionadores ou resolutores de problema, né? É você saber resolver as coisas, é você aprender. E a melhor forma de aprender é tendo a parte teórica, mas também tendo a parte prática. Eu acho que é muito importante numa resolução de problemas você cometer erros. Né? Você precisa cometer erros para você saber como resolver. A gente é muito bom em aprender as coisas depois de tomar bastante porrada, né? Às vezes um conselho não te ajuda. As pessoas te aconselham, ó, vai lá. Faz assim. Não, eu vou fazer do meu jeito. E aí lá na frente você diz assim, poxa, perdi tanto tempo. Se eu tivesse ouvido o fulano lá, eu não precisaria ter perdido esse tempo todo de aprendizado. Eu poderia ter aprendido sem ter perdido. Mas eu não sou contra você contratar esses tipos de serviço. Eu só acho que você tem que contratar de uma maneira inteligente também. Lógico. Eu te digo, Cleitão, essa vez que eu contratei esse consultor aí não foi a primeira vez. Eu já tinha passado por isso com as outras duas. Aí demorei, mas agora eu aprendi. Tô numa evolução constante aí, pessoal. Tenho estudado bastante assuntos diversos e bem diferentes do que eu normalmente estudaria, né? Isso daí a gente vai falar em episódios mais pra frente aí, sobre alguns cursos que a gente fez e que a gente tá fazendo, Cleiton, Pablo, eu, para trabalhar mais as nossas soft skills, né? E um dos intuitos foi realmente esse podcast. Que a gente traz pontos de vista diferentes, né? São situações diferentes, são pessoas diferentes que têm experiências diferentes, que passaram por situações diferentes, que complementa o nosso know-how, né? Exato. Você sabe que eu tava... Agora me veio um negócio na cabeça. Você sabe que eu tô lendo um livro do Gustavo Caetano, e aí ele dá esse exemplo, ele diz assim, eu aprendi com o erro do meu avô. Né? A olhar para a inovação, a olhar para o mercado sempre, o que está acontecendo, sempre olhar para o lado para ver o que acontece. Então ele é um bom exemplo do que assim ele aprendeu com o erro dos outros, né? Aprendeu e o avô dele quebrou, tudo mais. Não conseguiu reestruturar, conseguiu dar uma erguida na empresa, depois caiu de novo e tal. É bem bacana esse livro, é do Gustavo Caetano, Pense Simples. Fica aí mais uma dica literária para hoje. Einstein dizia, educação não é a aprendizagem dos fatos, é o treinamento da mente para pensar. E quando a gente está falando sobre a resolução dos problemas, é justamente isso, é você treinar sua mente para que ela esteja pronta para isso. E existe como você deixar a sua mente melhor, né? Para que você consiga aumentar aí a sua capacidade de raciocínio, né? Tem algumas dicas, e aí eu vou dar 7 dicas de exercícios para vocês fazerem para conseguir evoluir no seu nível de resolução de problemas complexos. A primeira dica que eu dou é praticar meditação. A prática da meditação, ela é uma prática que ela é muito usada, não vai ter um livro desses de coach aí que você não vai ler, que não vai pedir para você meditar, né? E como minha avó dizia, quando a mente não pensa, o corpo padece. Então,
você meditar e tentar focar na sua respiração, no controle da sua mente, vai fazer toda a diferença na sua vida. Então coloque na sua rotina aí pelo menos 10, 5, 15 minutos de meditação. LeBron James, ele é um jogador de muito sucesso. E questionaram ele, falaram, pô, LeBron, esse ano você vai ser o melhor jogador, que é um prêmio que eles dão, chama MVP. Vai ser você ou vai ser o Giannis Antetokounmpo, né, que é um jogador grego que joga na NBA também. Ele falou, cara, minha mente não tá focada nisso, não importa pra mim, isso não tá no meu controle. Eu aprendi a não focar em coisas que não estão no meu controle. O que tá no meu controle é ser campeão da NBA, e é isso que eu tô pensando pro momento. E aí eu falei, olha que resposta interessante desse esportista. Pra que eu vou ficar me preocupando se eu vou ser o melhor ou o pior, se eu tenho uma coisa importante pra focar agora? Coisas que estão no nosso controle, né? Atenção plena, mindfulness. Então, pratique meditação aí. Outra coisa bacana é pratique jogos para o cérebro, né? Então você pode usar ali palavras cruzadas, sudoku, ou você pode usar uma porrada de aplicativo aí que tem na internet que eles treinam a sua mente, né? Então a nossa mente, ela é um músculo. Se você acha que a pessoa que ela só treina o corpo, ela não tá treinando a mente, você tá errado. E quem nos explica isso de forma muito bacana é o Platão. O Platão ele falava bastante sobre a importância de você treinar o seu corpo para você conseguir treinar a sua mente, né? Onde vem aquela filosofia de mente sã, corpo são. Então, como segunda dica, eu tenho para vocês aí, treinem o cérebro de vocês através de jogos, né? Você pode usar palavras cruzadas, sudoku, ou você pode usar uma porrada de aplicativo que tem para a mente. E a terceira dica é, faça exercícios para a memória, né? Então, sabe aquele joguinho de memória que você jogava quando você era criança? Faça isso. Eu, por exemplo, faço como exercício, eu não salvo nenhuma senha minha no meu computador. Eu forço a minha mente a lembrar de todas as senhas em todos os momentos. Então, essa é uma dica bem bacana. Faça exercícios aí para sua memória. E o quarto exercício que eu tenho para vocês é substituir a sua máquina pela sua cabeça. Então a gente tem muita mania de fazer conta no celular, pegar o celular para usar calculadora e tudo, e tipo, sempre escreve no computador. Cara, papel e caneta, eu escrevo muita folha. Isso faz diferença para você aprender mais, né? O pessoal aí de agilidade, gestão de projetos, usa muito post-it. E eu sempre, quando eu tô em alguma dinâmica, eu sempre falo, pô, escreve no post-it e cola na parede. E aí muita gente acha que é frescura, mas o fato de você colocar o seu pensamento, escrever em um papel, plugar ele, colocar ele na parede, ele faz com que, segundo pesquisas, que você chegue a absorver melhor a informação quase 1000 vezes mais. A quinta dica que eu dou é aprender uma nova língua. Muito importante que você sempre esteja trabalhando sua mente a aprender uma nova língua, porque o processo de aprendizagem de uma nova língua é o mesmo processo que a gente executa quando a gente é criança, né? A gente está se desenvolvendo e aprende a falar. Então, o processo de você estar sempre em aprendizagem constante é muito importante. Aprender uma nova língua, ela é muito desafiador no começo, mas a persistência e a disciplina faz com que você progrida, né? Então, você quer treinar a sua persistência e a sua disciplina, a melhor forma é você aprender uma nova língua. E aí a sexta dica é aprenda a tocar um instrumento musical, porque o aprender um novo instrumento musical é você treinar sua mente a aprender outra coisa, só que focada na arte. Existe uma linha de estudo que a maioria dos outliers, né, que são as pessoas de grande sucesso, elas têm uma ligação muito forte com arte, né? Então é importante que você aprenda até pelo nível sensorial do seu cérebro. Então, eu mesmo na quarentena aprendi 2 instrumentos, né? Na verdade, comecei a tocar 2 instrumentos e é um processo muito bacana da aprendizagem. Principalmente porque a aprendizagem, tanto da língua quanto do instrumento musical, ele passa por um processo muito forte de quebra de zona de conforto, que é a vergonha.
Quando você tá aprendendo a tocar um instrumento, no começo você só passa vergonha. E aí a sua resiliência a passar desse momento da vergonha que todo mundo fala, lá, ó, o cara tá aprendendo a tocar, ele não sabe, ó, que burro, dá 0 pra ele. Então, é natural que no começo desse processo de aprendizagem você passe pelo momento da vergonha, e quando você transcende, você troca essa casca sua aí da vergonha pra casca do empoderamento e da resiliência, você começa a tocar bem, as pessoas, ó como o cara toca bem, né? Mas ninguém lembra que no começo você começou mal. Então aprenda a tocar um instrumento novo. E uma sétima e última dica que eu dou para vocês é uma dica muito bacana. Experimente todo dia fazer algo novo. Todo dia, algo novo da sua rotina. Por exemplo, tenta escovar os dentes com a sua mão não dominante. Então, se você é um cara destro, tenta escovar os dentes com a mão esquerda, né? Com a mão canhota, né? Então, pô, você escova sempre com a direita, troca para a esquerda. Se você escova sempre com a esquerda, troca para a direita, né? Sempre treine os dois lados da sua mente. Faça a mesma coisa com o mouse. Troca o mouse que você usa na mão direita, começa a usar na mão esquerda. Faça alguma coisa com o olho fechado, tipo arrumar a cama, se vestir. Tenta olhar as horas ao contrário pelo espelho, né? Coloca o seu relógio pelo espelho e tenta enxergar as horas. Tenta fazer percursos diferentes no seu trabalho, tenta sair da sua rotina. Todo dia se deleite algo novo. Você vai ver que sua mente vai estar sempre muito mais criativa e muito mais ativa, tá? Então, exercite a sua mente. É o recado que eu dou para vocês para resolução de problemas. Bom, então eu acho que por hoje era isso, né, galera? Lembrando aí alguns pontos que a gente viu, se vocês tiverem curiosidade, deem uma lida lá mais sobre Arquimedes, sobre Cynefin, Cynefin. E pra galera que quiser ver resoluções de problemas complexos em filmes, a gente tem aquele O Perdido em Marte, né, que é um exemplo típico de resolução de problemas complexos, e o da Apollo 13, né, que também é um outro filme que tem uma resolução de problema complexo ali praticamente o tempo todo. E só uma curiosidade aí que eu não sabia e eu descobri um tempo atrás aí, é que o poder de processamento utilizado na Apollo 13 é o mesmo poder de processamento utilizado no Nintendo Wii. Então, só para vocês terem uma ideia como a gente evolui aceleradamente. Fica o conselho, estudem, leiam, procurem se informar. Nosso mundo está em constante mudança. E aí o último assunto, o brainstorm também, brainstorm invertido, brainstorm reverso, foi outra coisa que a gente falou no episódio de hoje. Busquem saber, a gente vai procurar deixar algumas dicas sobre esses assuntos lá no nosso Instagram, Facebook. Bom, vamos para as finalizações então. Cleitão, suas considerações finais. Bom, espero que o pessoal tenha aproveitado bem o nosso bate-papo de hoje, né? E qualquer dúvida pode mandar lá pra gente no nosso Instagram, nosso Facebook, no YouTube também. E eu queria deixar O Textor ele falou muito sobre estudar, buscar conhecimento. Eu lembrei do ET Bilu, né, que ele já dizia quando ele apareceu na Terra, busquem conhecimento. Mas não é essa frase que eu queria deixar hoje. A frase que eu queria deixar hoje pra gente, né? Para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Henry Louis Mendes. Isso aí, meus caros ouvintes. Esse foi o nosso Cleitão. Pablo, considerações finais, por favor. Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Albert Einstein já dizia isso. Então, para lidar com problemas complexos, trabalhe com a sua mente. Que a sua mente seja cada vez mais aberta para poder observar e olhar outros cenários. Até a próxima, pessoal. Bom, galera, não esqueça, quem está ouvindo a gente no YouTube, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, curte lá, que isso ajuda a gente a manter o projeto cada vez mais vivo. E eu gostaria de encerrar, já que o Cleiton trouxe aqui uma frase de provérbios, eu gostaria de trazer outra frase de provérbios que eu acho que cabe muito bem a esse tema, que é Provérbios 18:15, que fala: o coração do entendido adquire conhecimento, e o ouvido do sábio busca conhecimento. É isso.
Um abraço a todos e nos vemos na próxima semana.